A doutrina do santuário celestial é bem desconhecida pela grande parte dos cristãos. Qual é a importância dessa doutrina para a compreensão do plano de salvação? É sobre isso que nós vamos estudar no 8º capítulo da nossa série O Grande Conflito. O título do nosso estudo dessa semana é A Luz do Santuário, Luz do Santuário. Por quê? A doutrina do santuário celestial, ela traz luz, conhecimento sobre o plano de salvação, sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. Na verdade, as doutrinas bíblicas, você pode encontrar todas as doutrinas bíblicas tendo a doutrina do santuário como centro. Se você estudar essa doutrina do ponto de vista correto, de uma forma bem teológica, você vai perceber que a doutrina do santuário, Cristo no seu santuário, ocupa um lugar central e que as demais doutrinas, tanto doutrinas que têm a ver com o estilo de vida cristão, quanto doutrinas como lei, graça, salvação, juízo, tudo gira em torno dessa doutrina. Eu vou recomendar para você uma obra. E eu vou colocar aqui uma imagem na tela, porque eu tenho a versão mais antiga desta obra. É uma tese doutoral, o título é O Santuário e as Três Mensagens Angélicas. Fatores integrativos no desenvolvimento das doutrinas adventistas. Esta obra é a tese doutoral do Dr. Alberto Tim, né, meu orientador, que foi meu orientador no mestrado e agora é no doutorado também. E ele apresentou de uma forma aqui muito profunda de que maneira as doutrinas bíblicas estão ao redor, diríamos assim, elas sim, são integradas com a doutrina do santuário. Então eu recomendaria esta obra para você, você que deseja fazer um estudo mais profundo a respeito desse assunto. Vamos então aqui falar algumas coisas sobre a luz que a doutrina do santuário traz ao plano de salvação. Você vai perceber também, nesse estudo dessa semana, que essa ideia, essa separação que muitos cristãos fazem entre Antigo e Novo Testamento é uma separação absurda, na verdade inexistente do ponto de vista bíblico. Por quê? Porque a doutrina do santuário nos mostra que a graça de Deus sempre esteve presente entre o seu povo. A doutrina do santuário nos ensina que o sangue do Cordeiro sempre foi a base da nossa salvação. E que a atuação do sacerdote, o sumo sacerdote Jesus, sempre foi o foco de Deus para os seus filhos, para que a confiança dos seus filhos fosse depositada nesse ministério. Para começarmos, eu quero ler para você Hebreus 8, 1 e 2. E aqui em Hebreus, você percebe que a doutrina do santuário ela tem um papel central. Por quê? Até o momento em que o autor de Hebreus escreve o seu sermão, diríamos assim, no capítulo 8, 1 e 2, ele mostra o que é o ponto mais alto do que ele vem dizendo até aqui. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Veja, essa doutrina, ela é praticamente desconhecida no meio cristão. Só que isso é muito estranho, porque o autor de Hebreus diz que o essencial das coisas que estamos dizendo até agora é que temos tal sumo sacerdote e que ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Então não é uma doutrina de pequena importância, é uma doutrina de grande importância, porque tem a ver com o essencial do que ele escreve até aqui, e aí é dito que Cristo é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, ou seja, do original. Por que original? Porque você vê em Êxodo 25, versos 8, 9 e 40, que Deus havia mostrado para Moisés uma maquete, um modelo deste santuário aqui celestial. O santuário terrestre é uma cópia do celestial para Deus ensinar o plano de salvação ao antigo Israel. E veja que interessante, em Hebreus 4:2,
é dito o seguinte: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Ou seja, biblicamente, as boas novas, o evangelho foi anunciado aos israelitas. Então, o que isso significa? Não há esta separação entre Antigo e Novo Testamento. Não há essa ideia de que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei e no Novo Testamento são salvas pela graça. Isso é ridículo. Deus revela o evangelho na forma de símbolos por meio do ritual do santuário terrestre. É por isso que Hebreus 4:2 diz que o evangelho foi anunciado a eles assim como a nós. A diferença é que o santuário terrestre era uma cópia do verdadeiro, do original. Então você percebe em todo o ritual do santuário terrestre aspectos diferentes do plano de salvação. Por exemplo, na figura do cordeiro, o sacrifício. Todo o sistema sacrificial apontava para o sacrifício de Cristo, que de acordo com João 29 é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A figura do sacerdote no antigo Israel e do sumo sacerdote apontavam para o sacerdócio e para o sumo sacerdócio de Jesus Cristo, como lemos aqui, por exemplo, em Hebreus 8, 1 e 2. Então, o evangelho sempre foi o plano de Deus para salvar a humanidade. É por isso que Apocalipse 13, 8 diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E esta ideia é repetida pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro 1, 18 a 20. Então, faça uma análise. Quando você estuda a doutrina do santuário, você vê que o sangue era a base da salvação, do perdão e da substituição no santuário terrestre, e o sangue de Cristo continua sendo a base do nosso perdão, da nossa salvação, da nossa aceitação diante de Deus. Ou seja, a doutrina da justificação pela fé é ensinada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, é uma ignorância muito profunda alguém debater, insistir que o plano de salvação era um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. O que muda é a forma didática, pedagógica de ensinar a mesma coisa. E o que muda também, obviamente, é que o verdadeiro sacrifício, aquele a quem os demais sacrifícios apontavam, ele agora foi realizado. Ou seja, o sangue de Cristo sempre foi a certeza do perdão e da salvação daquele que crê. E agora, com a presença de Cristo no santuário celestial, a atuação dele como sumo sacerdote é a garantia do nosso perdão, é a garantia de que todos os méritos do seu sangue são aplicados a nós todos os dias. Bom, na doutrina do santuário terrestre, nós percebemos também, mais especificamente em Levítico 16, que havia um momento em que se realizava uma purificação desse santuário. Por que purificação? No trabalho diário do sacerdote, sempre que o pecador se aproximava, do santuário e sacrificava o cordeiro que morria no lugar do pecador, o pecador entendia que para ele viver, alguém deveria morrer. O sacerdote pegava um pouquinho do sangue deste cordeiro e ele jogava em alguns móveis ali do santuário. Só que ele jogava especial este sangue na cortina do santuário. Olha que interessante, o que Deus ensinava aqui? Que para o pecador viver, alguém deveria morrer, que os pecados do pecador foram jogados para o cordeiro, e depois que os pecados jogados no cordeiro são transferidos para o santuário. Então o pecador entendia que Deus se responsabilizava de forma total pelo pecado do pecador. Só que era necessário uma limpeza. Imagine o odor que adquiria o santuário
por ter sempre um pouquinho do sangue do cordeiro jogado na cortina, ali no véu que separava. Aquele véu que separava o lugar santo do santíssimo, aqueles 2 compartimentos. Então, todos os dias o sacerdote ministrava no lugar santo, porém, uma vez ao ano, ele ministrava no lugar santíssimo. Esse era o dia da expiação, considerado um dia de juízo e um dia de purificação. Então, uma vez ao ano, o sacerdote fazia esta limpeza do santuário, de todo o sangue que havia sido jogado ali. Esse dia da expiação, em Levítico 16, ele equivale a algo, a uma realidade que acontece no santuário celestial. Veja essa tabela que eu estou lhe mostrando agora para você entender. À luz do paralelo de Daniel 7 e 8, você vai entender agora o que simbolizava o dia da expiação. Você já viu até aqui que os sacrifícios apontavam para Cristo, a figura do sacerdote e do sumo sacerdote apontavam para Cristo. Agora vamos ver a que o dia da expiação, que era o período anual de limpeza do santuário, a que isto aponta. Você está vendo aqui na tabela um paralelo entre Daniel 7 e Daniel 8. Ambos os capítulos mostram, na sequência, o surgimento de grandes impérios mundiais. Tá? Então, Daniel 7 mostra Babilônia. No capítulo 8 não se repete Babilônia porque já era um reino que havia sido vencido, não é? Depois, no simbolismo de Daniel 7 e 8 aparece a Medo-Pérsia. No outro simbolismo, Grécia, depois Roma, em suas 2 fases, Roma imperial e Roma papal. E olha esse último paralelo, isso aqui é muito importante para o estudo de hoje. Ó. No capítulo 7 é mencionado, depois do surgimento do Império Romano e Roma Papal, o juízo no céu. E no capítulo 8 aparece purificação do santuário. O que isso significa? Que a purificação do santuário no capítulo 8 é a mesma coisa que o juízo no céu. É o mesmo assunto dito com palavras diferentes. Então, por este paralelo, você já consegue compreender que a purificação do santuário no capítulo 8, que equivale ao dia da expiação em Levítico 16, equivale a um juízo no céu. Veja, este juízo é o juízo final de Deus, porém ele é dividido em 3 fases. O juízo de Deus é dividido numa fase pré-advento, que ocorre antes do advento de Cristo, do segundo advento de Cristo, uma fase investigativa durante o milênio, de acordo com Apocalipse 20, e a fase executiva pós-milênio, de acordo também com Apocalipse capítulo 20. Então o que você percebe? Quando nós estudamos sobre o santuário terrestre, nós temos luz sobre a doutrina do santuário celestial e, consequentemente, uma compreensão mais ampla do plano de salvação. O que o dia da expiação em Levítico 16 ensinava é que um dia Deus começaria a primeira fase do juízo, chamado pré-advento. E por que ele é considerado um dia de purificação? Lembre-se, o santuário terrestre ele era contaminado pelos pecados do povo. O santuário celestial contém os registros dos pecados dos filhos de Deus, pecados esses que já foram perdoados, mas esses registros existem, como nós já analisamos uma vez Daniel 7, versos 9 e 10, que é para Deus mostrar ao universo quem é quem realmente aceitou a Cristo como Salvador. Só que teve um outro problema, o santuário celestial, de acordo com Daniel 8, a partir do verso 11, recebeu um ataque do poder representado pelo chifre pequeno. Ou seja, Roma papal com suas doutrinas que substituem tanto a lei de Deus quanto o sacerdócio e sumo sacerdócio de Cristo, simbolicamente fez um ataque ao santuário celestial, tirando da mente das pessoas essa doutrina. Então, a purificação do santuário envolve tanto a condenação desse sistema doutrinário antibíblico,
quanto envolve também a resolução dos aspectos finais no juízo e a extinção completa, diríamos assim, dos registros celestiais dos pecados dos filhos de Deus. Esses registros, repito, eles não tiram a certeza da salvação do crente. Simplesmente mostram que Deus lida com o pecado de uma forma muito lógica, coerente e racional. Os seres dos outros mundos, especialmente os anjos, não são oniscientes. Então é por isso que você vê em Daniel 7, versos 9 e 10, um tribunal, o ancião de dias, que é um juiz, as testemunhas, que são os anjos, seres celestiais, e você vê os registros. Então, o que acontece? No início do juízo pré-advento, todos os casos são avaliados perante os seres inteligentes. Aí eles percebem quem realmente é de Deus e quem não é. Então essa fase do juízo é muito importante, porque Deus sabe quem é dele e quem não é, mas os outros seres não sabem. Deus sonda os corações, mas outros seres inteligentes não. Somente Ele é onisciente. Não é? Então você tem que analisar sobre esse ponto de vista. A doutrina do juízo, que equivale a esse dia da expiação ou a purificação do santuário, quando Deus torna tudo às claras, é uma doutrina central nas Escrituras. Então você vê em Eclesiastes 12, 14, por exemplo, diz assim: Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E você vê esse anúncio do juízo em, por exemplo, Apocalipse 14, 7 também, que diz assim: é chegada a hora e que ele vai julgar, ou é chegada a hora do juízo. Isso aqui aponta para o início do juízo, que ocorre no final da profecia de Daniel 8,14, que fala da purificação do santuário. Você lembra? O paralelo entre Daniel 7 e 8? Daniel 7 fala de um juízo no céu. Capítulo 8 fala da purificação do santuário. Quando estudamos a profecia das 2.300 tardes e manhãs, entendemos que esse juízo pré-advento ele começou a partir de 1844, que é o período do término da profecia das 70 semanas em Daniel 9. Então, a partir dali, um juízo pré-advento está sendo realizado. Para Deus, diríamos, prestar contas ao universo, mostrar a sua justiça, vindicar o caráter dos justos, para que o universo saiba realmente quem é quem neste conflito cósmico entre o bem e o mal. O teólogo luterano Joseph Assais, ele expressou uma opinião muito interessante a respeito desse juízo que ocorre pouco antes da volta de Cristo, dessa primeira fase. Ele escreveu no seu comentário o seguinte: a ressurreição e as mudanças que acontecem num abrir e fechar de olhos sobre os vivos são os frutos e a corporificação do juízo antecedente. São as consequências do juízo já realizado em relação a eles. Estritamente falando, os homens não são ressuscitados nem trasladados para que venha o juízo. A ressurreição e a trasladação são produtos do juízo previamente efetuado. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque eles já foram julgados aptos para estar com Cristo. E os santos vivos serão reunidos com eles nas nuvens, porque já foram julgados santos e vencedores sobre o mundo. Excelente essa opinião de Joseph Assais. Tanto a ressurreição dos vivos quanto a trasladação dos justos demonstra que previamente foi realizado um juízo para demonstrar quem realmente é de Deus e quem não é, quem é digno ou não da primeira ressurreição e da trasladação. Então, se você ouvir falar que essa é uma doutrina estranha para outros teólogos cristãos, saiba que isso não é verdade, ok? Agora nós temos uma boa notícia com essa doutrina do santuário, ou seja, de que Cristo é o nosso sumo sacerdote que está sentado à destra de Deus no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não homem, como diz Hebreus 8, 1 e 2. Qual é a boa notícia? A boa notícia é de que você e eu temos acesso constante a Deus
pelo sangue de Cristo e pelo seu ministério sumo sacerdotal no céu. Olha o que diz Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, a confissão de que Ele é o nosso Salvador e Senhor, não é? Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, ou seja, já que temos esse sumo sacerdote no céu, o que devemos fazer? Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Olha que bênção. Cristo, por seu sangue e por sua presença no santuário celestial, ele garante um acesso constante a Deus. Ou seja, a porta do trono da graça nos está aberta. É por isso que Hebreus 6,19 diz o seguinte: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando compara o sacerdócio dele com o de Melquisedeque, é para mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao levita, sacerdócio levita, né? Mas aqui diz o seguinte, que a entrada de Cristo a partir da cortina, do véu do santuário, é a certeza de que ele entrou por nós e que, portanto, a presença dele no santuário celestial é a garantia da nossa presença lá no futuro. A presença dele no santuário celestial é a garantia de que os méritos do seu sacrifício realizado na cruz se aplicam a nós todos os dias. É graças à entronização de Cristo no santuário celestial que o Espírito Santo veio fazer morada definitiva conosco, como Cristo prometeu, e essa promessa ali se cumpre em Atos 1:8. Então, o sangue de Cristo garante o nosso perdão e o sumo sacerdócio de Cristo garante a aplicação diária deste perdão na nossa vida. Então não tem como você não ter certeza da salvação se você está em Cristo. Porque a presença dele no santuário celestial é a mesma coisa que você estar lá, diante de Deus. A doutrina do santuário, além de nos mostrar a graça de Deus no Antigo e no Novo Testamento, e de nos ensinar que só existe um plano de salvação, a doutrina do santuário também nos mostra que só existe um estilo de vida moral para o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso aqui é muito importante. Se a graça, se a justificação pela fé, se o sangue do Cordeiro sempre foram a base do ritual do santuário terrestre e é a base do santuário celestial na nova aliança, por que o estilo de vida moral dos justos seria diferente? Ou seja, por que os 10 mandamentos se aplicariam apenas a Israel e não à igreja? Não tem lógica. Se você ir mais a fundo, você percebe que, na verdade, a maioria dos cristãos crê na validade de 9 mandamentos. 9. Só que tiram um. Com diversas alegações, obviamente, e nenhuma é sustentável. Por quê? A doutrina do sábado, ela não foi dada só para Israel. Ela foi dada inicialmente para Israel, mas não só para Israel. Para você ter uma ideia, Deus abençoou e santificou o sábado, o 4º mandamento do Decálogo, na criação. Em Gênesis 2, 2 e 3, quando existiam apenas Adão e Eva. Então isso mostra a universalidade do sábado e que ele se trata de um princípio de adoração e de ordem moral. Foi criado por Deus. Temos apenas 2 instituições do Éden, o casamento e o sábado. 2 instituições que Deus preserva ao longo da história. Não vou entrar aqui nos detalhes agora sobre a substituição do sábado pelo domingo, faremos isso numa outra lição, mas só para você entender, a doutrina do santuário nos mostra que o estilo de vida moral dos salvos é o mesmo.
E nós vemos aqui uma coisa muito interessante, que é em Apocalipse 11:19, que é o seguinte. Lembra que eu falei antes que, de acordo com Êxodo 25, versos 8, 9 e 40, o santuário terrestre era uma maquete, uma cópia do santuário celestial? Pois os móveis, o mobiliário que existia no santuário terrestre também é uma cópia de uma realidade celestial que Deus mostrou a Moisés para ensinar o evangelho na forma de símbolos para os israelitas. E olha o que João viu no santuário celestial após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Presta atenção, Apocalipse 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Ou seja, há um santuário celestial, há um original, como diz Hebreus 8, 1 e 2. E foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Essas vozes, trovões, terremoto, isso aqui tem a ver com o juízo, manifestação de Deus. E esse juízo tem como base o quê? Primeiro, a aceitação, a rejeição de Jesus Cristo como Salvador, o Cordeiro, mas tem também como base algo que está dentro da Arca da Aliança, no Santuário Celestial. Você lembra o que estava dentro da Arca da Aliança no Santuário Terrestre? As 2 tábuas da lei. É óbvio que essas 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, representam os princípios morais do governo de Deus para todo o universo. Então, os 10 mandamentos, eles são transcrições na linguagem humana de princípios que já existiram desde sempre e que eram comunicados na linguagem dos seres dos outros mundos e dos anjos. Então veja, a Arca da Aliança no lugar santíssimo do santuário nos mostra que para destruir a lei de Deus e torná-la inválida, um ser humano tem que ser capaz de subir a esse santuário e destruir esta arca que está lá. E eu duvido que alguém consiga fazer isso. Enquanto existir a Arca da Aliança no santuário celestial, a lei que está ali dentro, ela será eterna. Não tem como mudar isso. E aí eu finalizo lendo uma declaração para você, uma citação, um argumento muito interessante de R.F. Cottrell. Você vai ver aí na tela essa citação. Eu tirei deste livro aqui do Dr. Alberto Tim, O Santuário e as 3 Mensagens Angélicas. Em 1854, ele argumentou e explicou por que muitas pessoas rejeitam a doutrina do santuário. Preste atenção nessa argumentação aqui, ó. E, consequentemente, né, por que as pessoas tinham uma aversão à doutrina do sábado. Preste atenção e veja se isso aqui não é real. Ele escreveu isso em 1854. Ó. Ninguém rejeitaria o santuário da Bíblia se o lugar santíssimo não contivesse a arca. E a arca não seria motivo de objeção se não contivesse as tábuas do concerto. E essas não seriam objetadas se tivessem apenas 9 mandamentos. E aí ele segue na argumentação, né, de acordo com Cottrell, é a transgressão do 4º mandamento que cega a pessoa a todas as belezas do santuário celestial. Então, se você quiser entender devidamente essa doutrina, você tem que entender que a graça está presente no Antigo e no Novo Testamento e que o estilo de vida moral para os justos é o mesmo no Antigo e no Novo Testamento, incluindo a observância do sábado. Prova disso, entre outras, está Hebreus 8:10 e é com esse texto que eu finalizo. Hebreus 8:10 diz que na nova aliança, ou seja, nesta fase em que o sangue de Cristo é derramado por nós, o Espírito Santo quer escrever esses princípios morais em nosso coração. Ou seja, não há abolição da lei na nova aliança. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Repito, esse texto aqui, na verdade eu destaco, ele é uma citação de Jeremias 31, 31 a 34.
Ambos os testamentos se completam e não se contradizem. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então é propósito do Espírito que este sangue de Cristo, que é o centro de todo o ritual do santuário, tanto na antiga quanto na nova aliança, que este sangue nos justifique, purifique-nos dos nossos pecados, e é propósito também que o Espírito Santo, assim como trabalhava para transformar e santificar o antigo Israel, é propósito que ele trabalhe para nos transformar e nos colocar cada vez mais de acordo com a lei de Deus. Quer dizer que não vamos pecar mais? Impossível. Este processo estará completo na glorificação. Mas enquanto isso, você e eu confiamos no que diz 1 João 2,1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu espero que esse estudo tenha ajudado a você a ter uma compreensão um pouquinho mais ampla deste tema. No nosso próximo estudo, vamos analisar sobre o fundamento do governo da lei de Deus. Vamos estudar de forma mais detalhada a validade ou não da lei de Deus. Então é muito importante que você acompanhe o nosso próximo capítulo. Não deixe de se inscrever no canal, porque se você não se inscreve no canal, você não é notificado dos nossos estudos. Então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, porque o próximo estudo promete, muita coisa boa vem pela frente, tá? Que Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo capítulo.